A parábola do rico e Lázaro, é isso que nós vamos meditar nessa manhã. Capítulo 16 de Lucas, verso 19 em diante. Louvado seja Deus. Capítulo 16 de Lucas 19. Quem achou, diga amém, por favor. Amém. Muito bem. Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar pela TV. Ok? Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém? Então, irmãos, primeiramente, sua Bíblia, minha Bíblia, traz como parábola do rico e Lázaro. Mas essa história, há divergências na teologia, dos estudiosos, de que realmente seja uma parábola. Porque sabemos que uma parábola, a própria palavra parábola, significa uma verdade lançada ao lado. Ou seja, Jesus sempre, quando estava ensinando por parábolas, ele tinha uma mensagem que era espiritual e ele usava uma linguagem natural. Ali, uma verdade ao lado da outra para trazer conhecimento aos ouvintes. Porém, nessa parábola, nós temos algo diferente. Não sei se você percebeu, tem algo diferente. Aqui Jesus vai citando a história, ok? E ele cita o nome do personagem principal. Normalmente, nas parábolas, os personagens não tinham nome. As parábolas de Jesus. Mas aqui não, nós estamos lendo a parábola do pobre chamado Lázaro. Amém, queridos? Amém. Então, onde quero chegar com isso? Existe aí uma vertente teológica, da qual eu também faço parte, da qual eu creio, que essa história de Jesus não é só uma parábola, mas uma história real, que ele, sendo Deus conosco, ele sabia dessa experiência, que 2 pessoas principais aqui, o rico e Lázaro, tinham vivido essa experiência, e que ele, sendo o Senhor de tudo e onisciente, sabendo de todas as coisas, ele conta essa história real que aconteceu, e só ele poderia contar essa história, porque ele era o Deus conosco, irmãos? Então, aqui, na sua Bíblia está parábola, mas muitos, e a grande maioria, acreditam não ser só uma parábola, mas uma história real com um grande ensinamento para a nossa vida. Então, o que nós vamos meditar nessa manhã vai trazer algumas realidades, principalmente, irmãos, segura na cadeira, relaxa, porque você vai ouvir um pouco sobre o inferno. E se nós perguntarmos essa manhã quem quer ir para o céu, todo mundo diz: eu quero ir para o céu.
Se perguntarmos quem quer ir para o inferno, todo mundo vai levantar a mão, né? E dizer, eu não, jamais. Ninguém quer ir para o inferno. Agora olhe para mim. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Muita gente, e a grande maioria ainda vai para o inferno, mesmo sem querer ir. E por que irão para o inferno? Porque não atentaram para a obediência à palavra de Deus enquanto estavam nesta vida. Por isso que é importante compreender textos como esse. Mas, primeiramente, vamos ver o contexto. Desde o início, né, Jesus, no início do capítulo 16, ele vem tratando com os fariseus a respeito do desejo que era visto no coração dos fariseus pelos bens materiais. E Jesus vem contextualizando, e ele conta a parábola, lá desde o começo, a parábola do administrador infiel, e ele vem discorrendo. Você pode observar comigo, quando chega no capítulo 16, verso 13, o Senhor Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Aí ele vai dizer quem são esses dois senhores, e a explicação da parábola. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que pode também ser traduzido como dinheiro. A regra é básica, Jesus está dizendo: ninguém pode ser servo de Deus e ser amante, e ser apegado, e ser idólatra pelo dinheiro. Ninguém pode. Amém, irmãos? Amém. E aí vamos abrir até um parênteses aqui. Tem gente que quando a gente fala em dinheiro na Bíblia já pensa, o pastor quer tirar dinheiro. Eu quero dizer para você, quando você pensa assim, você já está demonstrando que você é um idólatra ao dinheiro. Porque quer você queira ou não, a Bíblia fala sobre dinheiro e tesouros dessa vida em comparação aos tesouros da vida eterna, que são na verdade incomparáveis, né? Agora, qualquer um que é servo de Cristo obedece às suas palavras. Amém, igreja? Amém. Vamos chegar lá, né? Perceba que no verso 14, olha o que diz. Nós lemos o verso 13 e agora o 14. Os fariseus que tinham o quê? Grande... O que diz aí, irmãos? Na minha tradução diz que tinham grande amor ao dinheiro. Os fariseus eram os religiosos, eles deveriam ser os representantes de Deus. Mas ao invés disso, eles demonstravam ser pessoas extremamente gananciosas, que viviam apenas para o acúmulo de bens. O dinheiro para eles era um Deus. O dinheiro para eles era o desejo do seu coração. E Jesus disse que os fariseus tinham um grande amor pelo dinheiro. Aí tem um detalhe. Quando os fariseus ouviam isso tudo, eles faziam o quê? Criticavam, zombavam a Jesus. Por quê? Porque Jesus vinha ensinando que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro e às riquezas desse mundo. E para os fariseus, Jesus estava dizendo: olha, você tem que distribuir os seus bens. Para os fariseus era o mesmo que dizer: ei, você vai ter que dividir a sua casa e entregar para os pobres. Você vai ter que vender tudo que tem e entregar para os pobres, abençoar pessoas. E isso para os fariseus, irmãos, era o extremo do ridículo. Eles não queriam ouvir isso porque eles eram apegados aos bens materiais. E lá na frente você vai entender que tem mais um detalhe que eu quero deixar para o final a respeito disso. Então Jesus vem e ensina que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Precisamos lembrar, irmãos, que a essência do coração de Deus é a generosidade. Veja, quando Deus lá no jardim do Éden, lá na criação, Deus cria, você vê um Deus generoso. Sabe, irmãos, você não vê Deus fazendo nada pequeno. Já percebeu isso? Até quando você põe a vida microscópica, quando você põe lá para ver a vida que existe, onde os nossos olhos nus não conseguem observar, você precisa de um microscópio. Quando você põe lá
Eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhava nessa área, e tinha um microscópio para a gente desenvolver o nosso papel, e eu coloquei uma mosca. Eu não estava fazendo nada nesse dia, tá, irmãos? Eu não tinha nada melhor para fazer, então eu disse, eu vou colocar coisas que eu nunca olhei no microscópio. Aí eu pus uma mosca, capturei a mosca e coloquei e fui aproximando, dando zoom, mudando a lente, até ficar fixo nos olhos da mosca, bem profundo mesmo, o zoom bem mais profundo que eu tinha nos olhos da mosca. Irmãos, eu nunca vi uma imagem, aliás, eu vi, na natureza existe imagens extremamente bonitas, mas você imagina tirar uma imagem bonita do olho de uma mosca? O que eu quero mostrar com isso, irmãos? Que por mais que nós não consigamos ver, Deus foi altamente detalhista e magnânimo na sua criação. Tudo Ele fez grande, até as coisas pequenas são detalhadas demais, é muito grande. Olha o tamanho do planeta, olha o tamanho do universo, olha o tamanho da lua, olha o tamanho do mar. Olha o tamanho de tudo, irmãos. Olha a quantidade de seres humanos que existe na Terra. Olha a quantidade de animais, a quantidade de vida. E Deus, sendo o Criador, Ele foi muito generoso, irmãos. Aí nós vemos Deus sendo generoso com o povo de Israel, preparando um plano de salvação. Ele vai e envia o seu Filho para salvar quem não queria ser salvo, como nós. Seu plano de salvação é uma expressão do seu amor. Por quê? Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores miseráveis. Então, irmão, você pode crer que Deus é altamente generoso. Aí eu pergunto, se alguém é de Cristo, se alguém é de Deus, pode ser o oposto disso? Pode ser uma pessoa com o coração fechado para a generosidade? Pode ser uma pessoa avarenta? Alguém pode servir a Cristo e servir as riquezas? De modo nenhum. Não tem como. É oposto a Cristo. E aí, Jesus vai, e para dar uma resposta aos fariseus que estavam criticando ele, ele cita a parábola do rico e Lázaro. Que vem mesmo para dizer, ei, você que está na dúvida, né? Você fariseu, você que está me ouvindo, que está na dúvida se dá para ser apegado aos bens, avarento do jeito que você é, e ainda ir para o céu recebendo recompensa celestial, a vida eterna, você que está nessa dúvida, eu vou dizer para onde é que você vai. E aí ele cita essa parábola. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Vamos lá? Verso 19. Jesus disse, havia um homem, e esse homem era o quê? Rico. Jesus faz questão de fazer referência dele, fazer uma caricatura dele, fazer uma figura dele, dizendo que ele era tão rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Para nós, alguém se vestir de púrpura ou na cor púrpura hoje, né, que é tipo um lilás, para alguém se vestir nessa cor hoje é a coisa mais comum. Você vai ali e tem de R$10, não é? Mas na época de Jesus, as roupas, a grande maioria da população, 99,9% usavam roupa de tecido cru, que é roupa sem tingimento nenhum. Porque tingimento era coisa muito sofisticada, irmão. Então, você sabe aquele tecido que a gente vê em rede? Às vezes a gente vê muito em rede, ou então em sacos de açúcar. Quem sabe o que eu estou falando? Sabe aquilo ali que não é nem branco, né? Na indústria têxtil é chamado de branco 002, né? Tem um branco que é neve e tem um branco gelo. Pronto, é um branco gelo, certo? É aquele tecido cru, tecido do jeito que ele é, sem tingimento. As pessoas se vestiam daquela forma. Meu irmão, minha irmã, alguém que tinha uma roupa na cor lilás, na cor púrpura, meu irmão, tinha que ter muito dinheiro para comprar essa roupa. E Jesus está fazendo referência, mostrando que esse homem era extremamente rico. E quando Jesus disse que esse homem se vestia de linho, você sabe o que Jesus está falando? Que a roupa de baixo dele era de linho. Você tem uma ideia? A roupa, o manto de Jesus era de linho. Mas Jesus está dizendo que a roupa de baixo
do homem rico era de linho, puro, fino. E Jesus o descreve dizendo que ele vivia cercado de luxos. Em algumas traduções diz que ele vivia de forma regalada e esplêndida. O cara era um rei. O cara era um rei. Vocês estão aqui? Amém. Perceba que Jesus dá uma ênfase na vida deste homem e como ele era livre de qualquer preocupação. Nesse verso 19, Jesus está dizendo as suas características, que como ele vivia e que era uma vida que não necessitava viver, preocupado com as contas. Tem alguém aqui que de vez em quando se preocupa com as contas? Pois é, esse homem aqui não tinha essa dificuldade. Amém? Verso 20. Agora o segundo personagem. A sua porta, a porta da casa, do palácio, seja onde for que esse homem morava, ficava um mendigo. E agora qual eram as roupas desse mendigo? As roupas do rico eram púrpura e linho fino. E as roupas de Lázaro, feridas. Coberto por feridas. Cadê os crentes? Amém. A sua porta ficava um mendigo coberto de feridas. A ideia, irmãos, que Jesus queria transmitir aqui, que era comum na época, é que onde morava uma pessoa rica, geralmente, para comer, para sobreviver das sobras de um rico, os pobres moravam em sua porta, moravam ali na calçada, moravam perto da residência de um rico. Quando esse rico colocava o seu lixo para fora, você pode observar que no verso 3 diz que os cães, os cachorros, vinham lamber as feridas de Lázaro. Por quê? A ideia é a seguinte: naquela época, e Jesus estava falando para pessoas dentro daquela cultura, para eles era mais fácil compreender o contexto que Jesus estava falando, Naquela época, os cães não eram tão domesticados quanto são para nós hoje. Então, naquela região do Oriente, os cães eram selvagens, mas eles viviam nas ruas das cidades, eles vinham pegar o lixo, pegar as sobras dos alimentos das pessoas e corriam de volta para o deserto. Eram como chacais. E é isso que está acontecendo aqui. Lázaro ficava à porta do rico para ver se da sobra da mesa do rico ele conseguia sobreviver. Alguém colocou, alguém ajudou ele a chegar até ali, ou aconselhou ele a estar ali. E ele vivia com quem? Com os cachorros, vivia com os animais, vivia com os cães. Que é como se fosse um consolo, Quando Jesus diz, os animais lambiam as suas feridas. Verso 21, ele ansiava, ele desejava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas. É impressionante, irmãos, o contraste entre esses dois personagens. Um vivia de forma rica, esplêndida e ostentando, como a maioria dos seres humanos querem viver hoje, enquanto o outro vivia na porta apenas com um único desejo em seu coração: alimentar-se das sobras. E você pode imaginar que há muita gente vivendo nessa condição ainda hoje. Aí você diz assim: essa história até aqui não tem nada a ver comigo, Mas, meus irmãos, quantas vezes nós nos lembramos dos mais pobres que poderiam comer um pouco do que nos sobra? Quantas vezes? Bom, vamos continuar. Verso 20, ficava a porta coberta de feridas, seu nome era Lázaro, os cachorros vinham. Verso 22, por fim o mendigo morreu. E olha agora o contraste novo. O que acontece? Os anjos o levaram junto para Abraão. O rico, porém, morreu e foi sepultado. Para os judeus, irmãos, a vida eterna, nós falamos muito, é comum entre nós falarmos a palavra
salvação, referindo-nos à vida eterna, né? Estar com Cristo, né? Para os judeus, vida eterna, salvação, era dizer: eu vou para onde está Abraão. Para eles, a grande honra era ir para onde estava o pai Abraão. Então, quando Jesus diz aqui que o mendigo morreu, os anjos o levaram para Abraão, ok? E diz também que o rico morreu e foi sepultado. Outra coisa importante: a morte, ela não diz para onde uma pessoa vai. Não é a morte que dita para onde uma pessoa vai passar a sua eternidade. Se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno. Não é a morte que faz isso. Na verdade, é a vida que mostra, que é explícita a vida da pessoa que vai para o céu ou que não vai. Em vida é revelado o destino final do ser humano. Amém, irmãos? Amém. E aqui nós percebemos no verso 22 que o mendigo recebe as honras e vai para o seio de Abraão, ou quer dizer, o colo de Abraão, a presença de Abraão. Agora tem um detalhe, né, irmãos? Você lembra com quem Jesus estava falando aqui? Diga em voz alta, com quem? Vamos lá, irmãos. Falei no contexto, com quem Jesus está pregando, para quem Jesus está falando? Os fariseus. Agora você imagina um fariseu achando que é salvo, sendo eles ricos, amantes do dinheiro, avarentos. E aí vem um detalhe que eu disse que ia deixar para depois. Para os fariseus, ser rico era sinônimo de que Deus estava abençoando. E ser pobre era um sinônimo ou um sinal de que Deus estava punindo. Porque eles tiravam isso de suas próprias tradições, né? Aí o detalhe, né, irmãos? Vem Jesus e diz: olha, vou contar a história de um rico que foi para o inferno e de um mendigo que foi para o céu. Agora você imagina o fariseu ouvindo isso. O fariseu pensando: ele está dando uma indireta para mim, ele está dizendo que eu vou para o inferno. Então, se eles estavam criticando, ao ouvir isso, como é que eles ficaram? Com certeza irados, né, irmãos? Porque as características desse homem rico citado aqui por Jesus era o desejo de vida do coração do fariseu. E o oposto do desejo deles era ser mendigo, era ser pobre. Continua lendo comigo. Vamos lá, no verso 22 diz que, no final do verso 22, que o rico morreu e foi sepultado. Verso 23, e foi para o lugar dos mortos. Em algumas traduções, Hades. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Vamos entender agora? Para onde o rico foi? Ele foi para um lugar que aqui Jesus chamou de Hades, ou também pode ser traduzido como lugar dos mortos. O Hades, irmãos, é um lugar que nós conhecemos como inferno. A palavra Hades significa lugar de tormento eterno. Quem cai no Hades, quem cai no inferno, não sairá mais de lá. Tudo nessa vida, tudo que passamos de bom e de ruim nessa vida, nós sempre achamos que tem uma saída, que tem uma segunda opção. Se tivermos uma doença, até quem tem doença incurável ainda acha que tem uma segunda opção. Mas quem cai no inferno, pode ter certeza, ele perde ou ela perde totalmente. Na hora que chegar lá e que abrir os olhos, perde totalmente a esperança de sair de lá, porque já é creditado na conta dele, é impossível, é a eternidade aqui e agora, acabou. O desespero é grande, irmãos. O desespero é grande. Nós vemos esse desespero na vida desse homem. Outro detalhe importante. Estamos falando sobre Abraão, né? Sobre Abraão. E Jesus cita Abraão, dizendo que Lázaro está no seio de Abraão. Mas a palavra Abraão, né? Fazendo referência ao pai da fé no livro de Gênesis,
Lembre-se que Abraão, primeiro, ele se chamava Abrão, que significava pai elevado. É como se fosse uma tradução para líder da tribo, o pai ou o mais velho da família. Essa família podia ter, inclusive, irmãos dele. Ele era o líder, Abrão. Quando Deus coloca o nome de Abrão, quando ele muda o nome de Abrão e põe Abraão, agora significa pai das nações, pai de muitos. Então, toda vez que o nome de Abraão é falado, ele faz referência ao próprio Deus, que é o pai das nações. Amém, irmãos? O autêntico pai das nações é Deus. Ou seja, Lázaro estava com Deus no céu. E lá do inferno, o rico olha e consegue ver. E aqui já vem a primeira revelação, irmãos. Difícil, mas é verdade. Quem está no inferno, de vez em quando, de alguma forma, consegue ver quem está no céu. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque o rico olhou e viu Abraão de longe, juntamente com Lázaro ao seu lado. Amém, irmãos? Amém. Veja só, o verso 24 vai falar mais sobre o inferno. E eu espero que todo mundo que ouça essa pregação morra de medo de ir para lá. O mínimo que seja, você, ao ouvir essas palavras, tenha pavor no seu coração. Pastor, que é isso? A gente tem que ir para Jesus por amor. Por amor. Por amor que foi visto na cruz. O amor da Bíblia é o amor que traz morte, que traz sangue, sabia? Ah, Jesus me ama, ah, como eu amo. Você quer amar Jesus de forma natural? Ou da forma que ele quer ser amado? Porque a forma que ele quer ser amado é: olha, veja que eu morri e derramei meu sangue por você. Esse é o amor revelado dele. Agora, sobre o inferno, veja que quem, eu estou repetindo as palavras de quem nessa manhã, irmãos? De quem são essas palavras? Do próprio Jesus. Vamos ver o que Jesus fala sobre o inferno. Ele diz assim, ó, que o rico gritou. Onde é que ele estava? No inferno. Pai Abraão, tem compaixão de mim, mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. O inferno, irmãos, é um lugar de agonia sem fim. Nós estamos lendo um texto que diz, veja, a última frase diz, dizendo o rico, eu estou em agonia nessas chamas. Repetindo, o rico está no inferno e ele primeiro pede a Deus, que é representado como Abraão, manda Lázaro, que molhe a ponta do dedo, a ponta, uma gota. Irmãos, veja o nível de agonia. Veja o nível de sofrimento de uma pessoa no inferno. Veja o nível de tribulação que a pessoa deseja uma gota d'água. Você, quando está com sede, você deseja 1 litro d'água. Esse aqui não tinha esperança de matar a sede, ele queria só sentir o sabor da água mais uma vez. E por que ele queria? Porque ele estava sendo assado no fogo. Não sei se você já viu, eu não gosto, mas já vi pessoas pegarem animais e colocar vivo no fogo para... Me perdoe minha irmã, meu irmão, que já fez isso. Se você faz, tem nenhuma condenação, tá bom? Eu só acho que é um sofrimento, porque a Bíblia nos aconselha a não comer da carne sacrificada, ou melhor, a carne sofrida, a carne maltratada. Então, é um conceito, tá bom? Mata o bichinho com amor, com carinho e come depois. Então, você põe um animal no fogo, na água fervente, e você vê a agonia do bicho. Agora você imagina que todo ser humano que morreu, ele não foi para o céu, porque não creu nas palavras de Jesus. Não teve os seus pecados perdoados. Todos os seres humanos que estão no inferno agora, eles estão nessa mesma condição. Eles estão vivendo debaixo de uma grande agonia, aflição, medo e uma sensação de morte que nunca acaba. Não sei se você já passou por uma situação onde você viu a morte. Eu já passei. A sensação de
de ter a morte batendo na sua porta, é uma sensação de desalento, é uma sensação de... é como se a sua força, a sua alma fosse tirada do seu corpo, e não fica nada, você fica assim, você vira um boneco, você vira o que aqui no Nordeste a gente chama de monolengo, você fica assim, e agora, vou morrer? Acaba tudo, acaba a esperança, é como se um sopro saísse de vida dentro de você, ele sai o sopro de vida dentro de você, é quando você perde a esperança. Essa é a realidade de quem está no inferno agora. O rico estava no inferno, e ele pede: Senhor, uma gotinha de água, manda Lázaro trazer aqui. Uma coisa que nos chama também a atenção, irmãos, é que o rico agora reconhece Lázaro. Cadê os crentes? Peraí, Lázaro vivia à porta dele e não recebia uma gota d'água, não recebia alimento, não recebia água, não recebia um vinhozinho, um tratamento para as suas feridas, nada. Lázaro vivia esperando e nada de compaixão e de misericórdia vinha do rico. Mas perceba que o rico no inferno reconhece Lázaro. Significa que ele sabia quem vivia à sua porta e conhecia pelo nome. Vocês estão por aqui, irmãos? Isso é importante, irmãos. O rico agora está em agonia, né? E Lázaro, como é que está? 25. Abraão, porém, respondeu: lembre-se que durante sua vida, rico, você teve tudo que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora você está aqui, agora ele está aqui sendo consolado e você está aí em agonia. Deus não nega, é agonia mesmo. É agonia mesmo. Verso 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, veja o que está escrito. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, segue-se ou enfrenta o juízo. O que significa isso? Aqueles como nós que estamos vivos, só vamos morrer uma vez e depois disso ninguém volta. Depois da morte segue-se o juízo. O juízo aqui é estar na presença do juiz. Juízo aqui é ser absolvido ou ser condenado. Vida eterna ou morte eterna. Céu ou inferno. Na vida você pode inclinar-se para Cristo ou para Satanás. Mas na morte não tem mais inclinação. Você vai para onde o juízo de Deus te mandar. Você vai para onde as suas escolhas te levaram. Escute. Depois da morte segue-se o juízo. Não tem historinha, abrindo também outro parênteses aqui, não tem historinha de que, pastor, mas como é que é isso? Eu estava lá em casa e eu vi uma pessoa, foi o meu avô, veio me visitar à noite. Isso é a tua mente, irmão. Isso é a tua mente fantasiando coisas, suas memórias trabalhando. Não, pastor, eu já vi gente morta, viu? Você deveria, quando você vir gente morta, espero que você não veja, mas se você for um crente ousado, você pode até ver, não vai te fazer diferença. Cheio do Espírito Santo, você não tem medo dessas coisas. Não tem ninguém cheio do Espírito Santo. Desculpa, gente, não era com vocês que eu estava falando. Cheio do Espírito Santo, ninguém tem medo dessas coisas. Amém, né? Pastor, eu vi uma pessoa morta. Quando você vê uma pessoa morta, você diz: está repreendido o cão do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai daqui. Porque provavelmente é um demônio se disfarçando de alguém. Porque ele tem poder para se disfarçar de alguém, para assustar, para oprimir, para amedrontar. Porque está escrito, você acabou de ler, que quem morre segue-se o juízo. Não volta mais não, meu irmão. Amém, queridos? Amém. Então, Abraão, respondendo ao rico, diz: olha, há um abismo. Outra verdade que está contida aqui. Há um abismo entre onde você está, rico, e onde nós estamos. Há um abismo entre o inferno
e o céu, de modo que quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para aí. Já pensou a pessoa lá no céu? Eu queria saber se tem algum anjo que pode me levar lá no inferno fazer uma visita a um parente. Não tem isso não, meu irmão. Não tem isso não. Está no céu, vida eterna. Está no inferno, condenação eterna. Cadê os crentes? Amém. Vai pensando mesmo, é bom você pensar, aprofundar isso no seu coração, porque o inferno é profundo mesmo, tá? 27. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, e quero avisá-los para que não terminem aqui nesse lugar de, o quê? Tormento. Então veja, o rico se depara com a oportunidade de falar com Deus. E o que ele pede? Deus, Abraão, né, que representa o pai das nações, Deus, manda Lázaro, que está do teu lado, que é conhecido da minha família, e até os meus irmãos. Quando ele aparecer para os meus irmãos vão acreditar na mensagem, não vão vir para esse lugar onde eu estou. O rico deseja, irmãos, que Lázaro pregasse para o irmão dele, para os irmãos dele. Agora para pensar comigo, ouça com muita atenção que eu vou dizer para você agora uma pergunta. Para onde você acha que foram os teus parentes que nunca quiseram nada com Jesus? Para onde foi aquele teu pai, aquela tua mãe, aquele teu padrasto, aquela tua madrasta, aquele teu irmão, aquela tua irmã, aquele teu primo, aquela tua avó, aquele teu avô idólatra, gente ruim, aquele teu avô que tinha 3 esposas, 300 filhos, como era comum aqui, aquela pessoa que nunca serviu a Cristo, seu parente, alguns que você perdeu e que te amam, porque o amor é eterno, viu, irmão? Pode estar no inferno e ainda sente amor, viu? Olha a resposta aqui, ó. O rico amando os irmãos dele. Ok? Agora, quantos parentes teus que estão no inferno agora dizendo assim: oh Deus, manda alguém, um mensageiro, levar a mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho, para aquele meu irmão, para aquela minha irmã, para aqueles meus filhos que estão na terra, vivendo de qualquer forma. Manda a mensagem chegar neles, para que eles não venham para esse lugar de tormento onde eu estou. Eu não tenho dúvida, tem parente meu lá dizendo isso. E seu também. Porque quem está lá está no sofrimento eterno. Vocês estão por aqui, irmãos? Ele clama: manda Lázaro ir até lá, para que eles não venham para esse lugar onde eu estou. A resposta de Deus ou de Abraão é: Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão: seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Moisés e os profetas já avisaram. É como se Abraão estivesse dizendo assim: a Bíblia já avisou. Senhor, manda Lázaro ir até lá. O Senhor responde: não precisa de Lázaro, porque a Bíblia já está lá. Vocês estão aqui, irmãos? Ele insiste, verso 30. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. A ideia do rico é: se alguém que já morreu aparecer para os meus irmãos, eles vão meio que se assustar, vendo um morto, e eles vão dizer: morto, de onde é que você vem? E o morto vai dizer: eu venho da morte. E o que tem do outro lado? Do outro lado tem o céu e o inferno. Eu vim a pedir do seu irmão, está no inferno, para que você não vá para lá. Era o que o rico queria. Olha a ideia, né, irmãos? E a resposta, verso 31, Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Aí você fica assim: não, mas espera aí, se um morto realmente voltasse, né, eles iam se assustar e não iam querer ir para o inferno. Até você pode pensar isso. Só, irmãos, que lembre-se que Jesus estava pregando primeiramente aqui para os fariseus. E os mesmos fariseus que ouviram Jesus pregar aqui,
ouviram a respeito da sua ressurreição e não se converteram. Ou seja, se cumpre aqui o que o rico estava pedindo. Alguém voltou dos mortos e mesmo assim eles não creram. Cadê os crentes? Estamos chegando ao final. Primeiramente, o inferno é o destino final de todos que se entregam à vaidade. Estão por aqui, irmãos? De vez em quando, como estamos tendo que fazer cultos com portas abertas, né? Respeitosamente temos carros de som passando, mesmo que a lei diga o contrário. Então, vamos lá. O inferno, primeiro ponto que eu quero abordar aqui no final, é o destino final de todos aqueles que se entregam à vaidade. Aí você pergunta, vaidade, pastor? Né? Tem muita gente que pensa que a palavra vaidade faz referência apenas ao seu modo de viver, cuidando da sua aparência, cuidando da sua higiene, cuidando da forma de se vestir. Isso faz parte da vaidade, irmãos. Mas vaidade, segundo a palavra de Deus, é tudo o que o homem faz fora da vontade de Deus. É viver uma vida seguindo os seus próprios desejos, seus próprios preceitos, as suas vontades. Fazer somente o que é a tua vontade. Pegar a sua vida e dizer, quem manda na minha vida sou eu. Isso é vaidade. Isso é o pior pecado que existe, que é o pecado destrutivo mesmo. É o pecado que o diabo cometeu no céu, quando ele era um anjo. Então, a vaidade, irmãos, ela é vista para todos os lados. Talvez uma das maiores pregações do diabo hoje seja a vaidade. Nós vivemos um período em que as pessoas são tão intoxicadas pela vaidade que até a felicidade é prometida para aqueles que esperam o objeto novo. Se você tiver este celular, que é o lançamento, você vai ser feliz. Olha a mentira do diabo. Aí daqui a 6 meses sai um novo modelo. Se você tiver um novo modelo, você vai ser feliz. Então a vida, eu estou falando só o celular, mas a vida, pode perceber, toda a propaganda de vida gira em torno disso hoje. Quando Jesus ensina essa parábola, ele tinha um desejo de ensinar para aqueles fariseus e para nós nessa manhã a respeito da riqueza, da vaidade, da avareza e como uma vida baseada nessas escolhas pode levar uma pessoa para o inferno. Mas vamos entender uma coisa, não significa, ao ler essa parábola, que porque alguém é pobre, automaticamente vai para o céu. Ou porque alguém é rico, automaticamente vai para o inferno. Não é isso que Jesus está ensinando. Sabemos, pela própria Bíblia, que vai para o céu, ou tem a vida eterna, todo aquele que crê em Jesus. Amém. Aquele que tem os seus pecados perdoados, que ama o Senhor e que entrega a sua vida ao Senhor como Senhor da sua vida, né? Na verdade, o destino final de uma pessoa depende do seu relacionamento com Deus. E o que Jesus está falando nessa parábola é que as ações que uma pessoa tem em sua vida, em referência aos seus bens, ao seu dinheiro, à sua riqueza, vão dar sinais, vai definir o destino final dessa pessoa. Se um rico usa a sua riqueza apenas para acumular os seus bens, sem ser generoso, sem demonstrar misericórdia para com o próximo, esse já selou o seu destino, inferno. Porque ele não parece com Jesus, que deu a sua vida em troca da nossa. Estão aqui, irmãos? Amém. E aí vem a segunda pergunta, que eu quero concluir com ela, perguntando como você tem administrado os seus bens. Não é necessário uma pessoa ser rica para ser apegada aos bens. E aí é que o bicho pega, né, irmãos? Uma pessoa, ela pode ser apegada a qualquer bem, mesmo por menor que seja. Por exemplo, eu me lembro quando eu era adolescente, que quando eu comprava um tênis novo, eu não queria pisar no chão. Como é que você compra um tênis novo e você não pode andar com ele, irmãos? E eu ficava andando assim, ó,
como quem estava pisando em ovos, porque eu não queria sujar, arriscar, arranhar o tênis. Obviamente, depois de alguns dias, aí virava bagunça. Mas eu pergunto, como você tem tratado seus bens? Porque o apego aos bens materiais, exacerbado, ao ponto de fazer com que você pense que o que você tem é realmente somente teu, é onde está o problema. Porque o princípio é o seguinte: Deus, Ele nos dá, você pode ver que todo capítulo o ensinamento é esse. Deus, Ele nos dá riquezas, com um propósito que nós as distribuamos. Deus te dá bens, mas o propósito dele ao te dar bens é que você distribua. Amém. E o que o mundo ensina? Acumule. O mundo ensina, acumule, acumule. Deus ensina, distribua. Seja generoso. Se alguém é avarento, automaticamente essa pessoa é egoísta, irmãos. Só pensa em si mesmo. Ela ama o dinheiro e nunca vai ser encontrado generosidade nessa pessoa. É o que vimos nesse homem rico. Durante toda a sua vida ele não foi generoso. Agora olha como essa história tem um final trágico para ele. Porque durante a vida ele jamais foi generoso para com Lázaro. Aí na morte, no inferno, ele procura uma gota de generosidade e não tem para ele. Meu irmão, é isso que se cumpre quando dizemos que o inferno é um lugar de tormento mesmo. Pode ter certeza que todos os pecados serão passados em roxo nas chamas do inferno. E lembre-se, os fariseus, eles acreditavam que o dinheiro era um sinal da bênção de Deus, né? E que a pobreza era o oposto. Lá em Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 45, nós encontramos a passagem que Jesus diz que, olha só, a partir do verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com os anjos, assentar-se-á no seu trono em glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e coloca lá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. As características diferentes, né, entre bodes e ovelhas, os que vão para o céu e os que não vão, os que vão ficar à direita e à esquerda. O rei vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, olhando para os bodes e as ovelhas à direita. E o Senhor Jesus vai dizer: olha, vocês ovelhas, a diferença de vocês para os bodes é que vocês na terra acolheram, visitaram os doentes, acolheram o viajante, deram água para quem tem sede, deram comida para o que tem fome. E quando vocês fizeram isso a um destes pequeninos, fizeram a mim. Bem-vindos ao reino eterno do meu Pai. Essa é a vida do eleito. Amém, queridos? Amém. E para nós, não podemos esquecer que alguém voltou da morte, realmente como o rico queria, né? Alguém voltou da morte e nos avisou como seria a vida eterna. Às vezes, irmãos, eu vejo entrevistas e alguém falando da morte, e as pessoas dizem assim: ah, não tem como ficar falando da morte. Para que ficar falando do que tem depois da vida? Ninguém nunca voltou de lá. Isso é incredulidade, irmãos. Porque teve um que voltou de lá. E o que voltou de lá disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que me encontrar achou a vida. Aquele que beber de mim matou a sede, nunca mais terá sede. Ainda que esteja morto, viverá. Então teve um que voltou da morte e disse: venha para a vida eterna através de mim, eu sou o caminho. Então não é bem assim a história. Jesus é o único que voltou da morte e até hoje ele está nos dando avisos. Creia e você vai ter a vida eterna.